Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. Daqui a umas décadas, quando o historiador do futuro olhar para os anos de António Costa, ele terá dificuldades em entender que raio de socialismo foi este que nos caiu em cima. Saúde e educação. Durante os anos Costa, os portugueses contrataram seguros de saúde como nunca e fugiram, quando puderam, para o ensino não estatal. O socialismo reinante, ao degradar o Estado Social, foi um bónus inusitado para hospitais e colégios privados. Na habitação, o mesmo princípio. O alojamento local, durante 2 décadas, permitiu que a classe média pusesse a render os seus pecúlios e que os centros das cidades renascessem da decadência. Mas a sanha persecutória contra estes pequenos investidores acabará também por ser um bónus para as grandes cadeias hoteleiras que não têm mãos a medir na gentrificação do país. E agora, com pompa e circunstância, foram os certificados de aforro, esse mielheiro simpático dos pequenos aforradores. Ao baixar as taxas base de 3,5% para 2,5%, o governo presta um serviço inestimável à banca, que sempre rosnou contra esta competição infame. Marchar contra o grande capital pode ter sido o programa socialista no passado. Hoje, marcha-se contra o pequeno, porque a luta continua. Percebo Boaventura de Sousa Santos. Antigamente, uma pessoa podia ser machista à vontade porque a sociedade compreendia e até incitava esses comportamentos marialvas. Mas então veio o progresso e as mulheres desataram a falar em direitos, como, por exemplo, o direito de não serem importunadas por propostas indevidas de machos em posições de poder. Em teoria, o macho seria sempre culpado pelos seus avanços abusivos, mas na prática, será que podemos responsabilizar o macho por seguir apenas as práticas mais neolíticas? Não será ele, no fundo, uma vítima do seu contexto? Eis, em resumo, a carta publicada por Boaventura no Expresso para se retratar. Negando os atos graves que lhe são imputados, o Dr. Boaventura reconhece que pode ter sido protagonista de comportamentos menos próprios. Culpa sua? Não. Culpa do heteropatriarcado, que tem sempre as costas largas. Não fosse esse maldito veneno que ainda domina as sociedades contemporâneas, ele teria sido um exemplo de platonismo e candura. Felizmente, estamos em 2023. Daqui em diante, o Dr. Boaventura promete redobrado esforço para reforçar uma cultura feminista na luta contra a opressão machista. E de que forma fará isso? Para os casos graves, o Dr. Boaventura quer a justiça criminal a funcionar. Para os casos menos graves, justiça restaurativa, em que as partes se possam reunir para um processo de cura em conjunto. Se durante o processo puderem todos fumar um cachimbo da paz, em homenagem às epistemologias não ocidentais, tanto melhor. Quando Lula da Silva foi convidado a discursar da cerimónia solene do 25 de Abril, levei as mãos à cabeça. A data sempre se prestou a canibalismos sectários. Ter Lula como cabeça de cartaz era uma forma pouco civilizada de transformar o 25 de Abril num comício de esquerda. Além disso, a ideia de que Lula é um democrata impoluto carece de validação empírica. Recentemente, ao receber o títere da Venezuela, Lula prestou-se ao ridículo papel de resumir o descalabro autoritário do país a meras narrativas. Tenho a certeza que os milhões de venezuelanos que fugiram do país e os milhões que ficaram na pobreza extrema discordariam da narrativa de Lula. Igual raciocínio pode ser aplicado a João Lourenço, presidente de Angola, agora convidado por António Costa para nos visitar na cerimónia do próximo ano. Se João Lourenço vier para assistir, será bem-vindo, como aliás qualquer chefe de Estado dos PALOP. O 25 de Abril também lhes diz respeito. Se, porém, vier para discursar, o regime terá cumprido os seus 50 anos de democracia na maior das indignidades. Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho.